Shalom, meus preciosos, graça e paz. Que momento especial de estarmos juntos na presença de Deus. Em primeiro lugar, quero agradecer a sua generosidade, a sua gentileza de receber na sua casa, onde você estiver, a Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo em Natal, para juntos cultuarmos a Deus. Este é o dia que o Senhor fez. Vamos nos regozijar e nos alegrar nele. Quando tivemos todo um dia de descanso com a família, ou talvez algum passeio, e agora estamos na viração do dia, praticamente. E queremos encerrar esse turno, do dia, entregando as nossas vidas ao Senhor, louvando-o com toda a expressão do nosso ser e adorando-o na beleza da sua santidade. Portanto, você está convidado a junto conosco viver esses preciosos momentos na presença de Deus e também nos assentarmos à mesa da palavra para um pouco de apreciação, de meditação e de reflexão da palavra de Deus para nós. Nós vamos orar. Glorioso Pai, exaltado seja o teu nome para sempre. Nesta hora te louvamos por toda a semana que nos deste, pelo maravilhoso Shabat na tua presença. Todos os atos, glória a Deus, da igreja que viveu a tua presença, a tua palavra, satisfez a tua vontade. Queremos entregar tudo a ti e hoje, nesse primeiro dia da semana, queremos abrir esta semana que ora se inicia com a nossa gratidão a ti, com louvor e a certeza de que o Senhor cumprirá sobre nós a sua palavra quando disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Doce Espírito, recebe-nos agora e que possamos ser introduzidos à sala do trono através dos louvores e da adoração e prepararmos o nosso coração para receber o alimento espiritual para as nossas vidas, a palavra do Senhor. Obrigado por tudo, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Queremos convidá-los a juntos com o grupo de louvor da Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, aqui em Natal, entrarmos na presença de Deus com ações de graças, louvor e adoração ao Senhor. Shalom, Igreja do Senhor. Meu nome é Maris. Meu nome é Vitória. Nós fazemos parte do Ministério de Música da INSEGEC Natal. Nós queremos convidá-los a celebrar ao nosso Pai Celestial, a engrandecer, exaltar, adorar e expressar o nosso amor a Ele, pois através de Cristo nos tornamos seus filhos, como está descrito em Gálatas capítulo 3, capítulo 4 e em João 1. Está escrito: todos são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, debaixo da lei, para redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E a todos os que receberam a Ele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nos tornamos filhos de Deus em Cristo Jesus. Temos esse privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Recebemos esse presente maravilhoso que é Deus como Pai. Você tem um pai, você tem alguém que te ama, que te quer perto e que quer estar perto de você. Então, neste dia eu te convido a declarar essa oração cantada, a erguer a sua voz e declarar: Abba, Pai, Pai nosso que está nos céus, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é nos céus. Teu é o reino, teu é o poder, tu é a honra, a glória, para todos sempre. Amém. Pai nosso,
agora, ela exalta o nome de Jesus. Esse nome maravilhoso, poderoso para libertar, para curar, para salvar. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E pelo seu sacrifício, hoje nós podemos ser chamados filhos de Deus. Então nós queremos convidar aí onde você está a exaltar o nome dele, a dizer quão lindo esse nome é, quão maravilhoso é o nome de Jesus. O nome que está acima de todo nome, não há outro igual. Amém? canção que nós iremos cantar a seguir fala sobre o amor perfeito, maravilhoso e infalível de Deus, o qual nós somos alvo. E assim como Paulo descreve em Romanos 8, nada pode nos separar desse amor, nem a morte, nem a vida, nem a tribulação, a perseguição ou a angústia. Então nós queremos convidar você, aí de onde você está, a celebrar, a agradecer por esse amor tão perfeito que nos alcançou e que nos alcança todos os dias. Amém?
Agora vejamos, existem orações que não são respondidas? Claro que existe. E aqui eu gostaria de... tem muita literatura a respeito disso, mas eu quero aqui informar a você, ou sugerir que você conheça os livros Kit de Oração, da autora apóstola Valnice Milhomens Coelho. Vá lá no seu computador, no seu celular, entre no site Palavra da Fé Produções, e lá tem uma estante digital que você vai encontrar exatamente o kit Escola de Oração. Você vai conhecer, aleluia, e viver experiências maravilhosas sobre a oração, inclusive o caminho de ter as suas orações respondidas. Porque, irmãos, eu sempre digo, a vida cristã é uma vida de muita sensibilidade. A vida espiritual é de muita sensibilidade espiritual. A presença do Espírito Santo em nós gera uma sensibilidade tão linda e tão tremenda. Por isso, que o contrário de tudo aquilo que nós falamos até aqui, então, constituem um obstáculo à oração respondida, né? Glória a Deus. As promessas de Deus, elas são condicionais. Muitas vezes a gente acha, porque Deus é Deus, porque Deus é Pai, porque Deus é amor, e, portanto, Ele parece mais um saco que se pode botar tudo ali, um caixão. Não, né? Como se faz, por exemplo, com a lata do lixo. Hoje já existe a chamada coleta seletiva, né? Então, Deus não é assim. Muita gente confunde. O povo acha que Deus é bonzinho. Não é. Deus é bonzão, outros pensam assim. Também não é, irmãos. A Bíblia não diz que Deus é bonzinho, nem também diz que Ele é bonzão. A Bíblia diz que Ele é bom. E dentro dessa bondade de Deus, tem princípios, tem disciplinas, tem ordens, inclusive para se relacionar e para conviver com os seus filhos. Jesus um dia, ensinando sobre a oração, ele disse: quando levares a tua oferta perante o altar e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, ele não disse que oferecêssemos a oferta a si mesmo, dessa mesma maneira, pensando, sem resolver a situação. Deixa perante o altar a tua oferta e vai, reconcilia-te primeiro e depois volta, aleluia, e oferece a tua oferta. Vamos aqui ver algumas coisas. Para alcançarmos respostas positivas às nossas orações, há todo um caminho de obediência. Vamos aqui analisar alguns tópicos, né, para que a gente reflita e etc. Compreender exatamente o que é que impede as nossas orações. Primeiro, relacionamentos errados na família. Eu tenho dito que a família é o lugar melhor onde o ser humano, onde o ente familiar deve encontrar refúgio, respaldo, apoio e carinho. Mas é também ali naquele ambiente onde muitas marcas acontecem, por causa da liberdade familiar, por causa da autoridade desmedida dos pais, por causa de tratamentos muitas vezes desumanos entre os membros da família, e a verdade é que muitos partem para a vida cheio de marcas terríveis que não conseguem fluir e viver a bênção, a qualidade de vida que Deus preparou para eles, não é? Então vamos lá. Primeiro, relacionamentos errados na família. Eu estou falando aqui, irmãos, no trato conjugal. Estou falando aqui da relação marido e mulher,
da intimidade conjugal. Pedro, o apóstolo, do capítulo 3, versículo 1 e depois do versículo 7, ele mostra como deve ser a postura da mulher, da esposa, no casamento, na relação com o marido, como deve ser a postura do marido também, em relação à oração, né? Tudo isso vai ensinando e mostra que essa falta de compromisso, de cumprimento no casamento, no relacionamento, isso impede as orações. Aí, por isso, há uma orientação que aqueles que se dedicarem a um jejum, por exemplo, a uma abstinência nessa área da intimidade no casamento, é preciso acontecer de comum acordo. Para quê? Para que as orações não sejam impedidas. Portanto, a vida conjugal, ela deve ser posta diante de Deus. Quando as orações não estão sendo respondidas, pode haver uma falha nesse relacionamento. Quanta gente, em nome de um chamado, em nome do ministério, né, deixa o lar, deixa a família e sai em nome de Deus, né, e ganha o mundo, dizendo que estão cumprindo uma missão, e daí esquecem sua casa, sua família, vão viver agora um peso por onde andam, onde chegam, dizendo-se profeta de Deus, profetiza, e chega com cada um nível de revelação que tem mais cara de ocultismo do que revelação de Deus. Dentro dessa situação, nós temos visto quanto o inimigo tem, através do engano, operado nas vidas, nas famílias. E esse tipo de gente, muitas vezes, quando encontram um bem-estar, um comodismo, né, uma acomodação boa e etc., não querem mais sair dali. Eu lembro agora de um dos termos da Didaquê, que diz o seguinte: se alguém chegar da tua casa em nome de Deus, recebe como profeta. Segundo dia, hospeda como profeta. Terceiro dia, se não partir para a missão, é um falso profeta. Pode mandar embora. Muito bem. Então, outro motivo, outro obstáculo: espírito não perdoador. Nossas menções na oração, nossas declarações diante de Deus, elas são ouvidas na base em que os nossos pecados estão perdoados. Mas Deus não pode tratar conosco sobre tal base de perdão enquanto nós guardamos o mal. O espírito de rancor, de ressentimento, ou mesmo de vingança contra aqueles que nos ofendem. Qualquer pessoa que guarda um espírito de rancor ou mágoa contra alguém, fecha os ouvidos a Deus para a sua própria petição. Então, é preciso ter esse cuidado. Irmãos, Jesus nos ensina, os apóstolos do Senhor nos ensinam, diz que assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus, devemos também perdoar aqueles que nos ofendem. Outro motivo à oração, outro obstáculo à oração não respondida, é a motivação errada. Pois o Tiago, o apóstolo, ele nos diz o seguinte: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Queridos, se você, ou se alguém, você conhece alguém que vive numa penúria pedindo algo a Deus por tantos anos, por tanto tempo, e ainda não recebeu, fique tranquilo, Deus conhece os corações. Eu lembro que eu era ainda criança, conheci na congregação onde era congregado com minha família, um irmão, ele vendia pão a lombo de animais, lá no bairro mesmo, nos bairros lá em Fortaleza, nos idos de 1964, 65, 66. E a oração dele era que Deus desse um carro para ele, um Jeep. Porque esse Jeep, ele ia fazer o trabalho dele,
e depois ia dedicar a obra de Deus. Ele morava um pouco distante do endereço da congregação, do templo. E, portanto, era a oração e o pedido. Era apenas ele, uma esposa, a esposa e um filho. E eu sei que essa oração foi, a igreja se envolveu. E muitas vezes Deus, Ele concede certas coisas a nós para provar o nosso coração, né? Para saber que o nosso coração não é reto muitas vezes naquilo que propomos, naquilo que pedimos. Ele comprou um carro, exatamente um Jeep, aumentou a sua clientela, melhorou a condição financeira, mas não deu um mês. Ele já havia trocado o relacionamento familiar, trocado a esposa, começou a voltar aos vícios, ao pecado. E um dia eu estava no centro da cidade, quando dirigi-me ao ponto do ônibus, à parada do ônibus, lá no Parque da Criança. Os cearenses conhecem bem. Quando eu chego numa esquina, eu vejo um conglomerado, né, de pessoas, assim, uma aglomeração de pessoas, e eu percebi um policial. E eu, na minha curiosidade, eu era um adolescente, eu fui ver o que era aquilo. E não foi a minha tristeza? A polícia estava com uma revista pornográfica nas mãos, que havia tomado de um jovem, né? Por causa da reclamação de uma senhora que passava por ele. Enquanto ela passava, ele pegou a revista e mostrou aquela foto pornográfica. Na hora, ela viu um policial, chamou aquele policial, e ele tomou a revista do moço e deteve ali. Ele estava detido até que chegasse, não sei se o juizado de menores, se é que ele era de menor. E na verdade, quando eu olho para o rapaz, era exatamente o filho daquele irmão que se congregara conosco e eram tão ávidos à igreja. Portanto, vamos a outro princípio, né? Outro obstáculo à oração não respondida: contenda. Diz a palavra de Deus, Tiago capítulo 3, versículo 16. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Igreja amada, meus irmãos, queridos membros da família, povo de Deus, vamos nos advertir quanto à contenda. Nós vamos encontrar lá na caminhada do povo de Israel para o Egito que houve contenda. A contenda é algo que quebra relacionamentos. E eu não posso estar com relacionamentos quebrados com meus entes queridos por culpa minha. Essa incapacidade de ouvir. As pessoas, muitas vezes, elas estão armadas. Você não pode dizer algo, não pode dizer nada que ela entende de outra forma, que ela se levanta, que ela rebate. Eu cheguei a uma certa conclusão, que não é absoluta, mas para mim ela tem uma relatividade, uma relativização. É que normalmente as pessoas assim, ou elas têm muita rejeição, ou muito orgulho, ou são muito rebeldes, muito resistentes, porque não conseguem. Tem pessoas que de tudo são do contra. Você não pode falar algo aqui. Se contar uma bênção sobre o irmão, ela já está com o pecado que ele cometeu lá atrás, ou a queda que ela presume lá na frente. Isso é diabólico, isso é desumano, isso é anticristão. Existem pessoas que não conseguem dizer sim. Sua primeira palavra é não, é de oposição, é de resistência. E quando elas se sentem provadas por todos os meios que aquela postura está errada, aí ela sorri e ainda continua negando, mas em forma de riso, porque sabe que perderam aquela questão. É de lamentar pessoas que assim procedem e saem daquele ambiente de contenda e vai para o lugar da oração.
e chega numa expressão tão reverente: amantíssimo Deus, nosso Pai que está nos céus, que estás assentado no alto e sublime trono, ao lado dos arcanjos, querubins e serafins. Ei, desça, volte lá para o arrependimento, para a confissão, quebre-se, quebrante-se, e quando sair da presença de Deus perdoado, vá a Ele com essas expressões de reconhecimento dos seus atributos e depois volte a cultivar entre os seus um relacionamento onde permeie a paz, a harmonia e a segurança. A contenda, meus amados, é simplesmente agir movido pela falta de perdão. Paulo declara que por causa das contendas, Satanás pode tornar cristãos prisioneiros de sua vontade. A ausência de contenda é a chave para afastar a confusão e o mal. Glória a Deus! Não se permita contender. A Bíblia diz ao servo do Senhor: não convém contender. Dê a Deus a oportunidade de criar um sistema de harmonia em volta de você. Aleluia! E da sua vida de oração, e a sua vida de oração começará a funcionar. Glória a Deus! Outra causa é a motivação errada. Glória a Deus! Diz o apóstolo: pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastar em vossos deleites. Um sério obstáculo, meus irmãos, a oração é pedir a Deus coisas que realmente não necessitamos, ou com o propósito de satisfazer os nossos desejos pessoais. Paulo, escrevendo aos irmãos em Corinto, 1ª Epístola, capítulo 10, versículo 31, ele diz: portanto, irmãos, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aleluia! Podemos orar por coisas em linha com a vontade de Deus, mas se o motivo for errado, não haverá resposta. Propósito primeiro, aleluia, da oração deve ser glorificar a Deus. Muito bem. Outro obstáculo, toda forma de desobediência a Deus. Diz a palavra do Senhor: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, entre os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Ou seja, os pecados cobrem, aleluia, o rosto de Deus para nós, para que Deus não ouça as nossas orações. O que significa isso? Uma atitude de rebeldia ou desobediência à palavra de Deus, né? Fecha os céus para nós, né? Às vezes eu fico a observar pessoas que vivem no pecado, deliberadamente pecando, fizeram uma escolha, muitas vezes saíram dos caminhos de Deus, abandonaram a igreja, mas levaram da igreja, porque a igreja, a palavra de Deus é viva, é dinâmica, e levaram todo o esqueleto da vida do cristão, né? Conhecem a Deus porque estiveram com Ele numa decisão, conhecem a sua palavra, conhecem os princípios, não é verdade? Conhecem o valor da oração, e muito bem, mas deliberadamente decidiram pecar, ir para o mundo pecar, satisfazer com suas escolhas das mais esdrúxulas, terríveis ou possíveis, mas mesmo assim, quando vem a dor, o problema, o risco da perda, a dificuldade, enfim, quando há uma manifestação qualquer que inspira prejuízo, a primeira coisa que essas pessoas fazem é tomar esse esqueleto que levaram consigo na mente e agora vão aplicar. Vão orar para determinado propósito, junta a gente, faz corrente de oração, ora na viração do dia, ora de madrugada, faz tudo. Mas é como que ficam insistindo com Deus para obter aquela bênção, mas não se pronunciam no arrependimento, numa reconciliação, numa mudança de caminho, numa mudança de atitude.
Muitas vezes Deus responde a oração. Não é por misericórdia daquele pecador resistente à obediência a Deus, mas por misericórdia, às vezes, a pessoa em que está padecendo e sofrendo. E muitas vezes essa resposta da oração redunda em salvação do paciente, do enfermo, do doente. Mas aqui é uma pergunta: Deus, por acaso, se agradaria de um filho que deixou o lar paterno, que vive agora, vivendo na prodigalidade, pecando, gastando, vivendo, desfrutando, gastando sua carne, sua vida, seus talentos? E numa hora de aperto, essa pessoa, ela se apresenta como útil no reino de Deus para salvar o outro, e depois ela sai de cena porque continua no seu pecado? Não é assim. Não aprendestes assim a Cristo. A palavra de Deus nos ensina, aleluia, que devemos ter posturas de temor e de obediência. Muito bem, outro obstáculo é ídolos no coração. Gente, ídolo é toda e qualquer pessoa ou coisa que toma o lugar de Deus na vida de alguém, né? É aquilo que se torna objeto supremo da afeição, aquilo que mais ocupa o nosso pensamento. Deus deve ser o supremo em nossas vidas, certo? Então tenha muito cuidado com isso, tenha muito cuidado no seu coração. Você só deve ter um único adorado, que é o Senhor, e você deve ser o adorador único em relação às outras coisas que ele diz respeito. Glória a Deus. Muito bem. A falta de generosidade com os pobres, com os necessitados, aquele que não estende a mão ao aflito. Estamos vendo num momento de tanta necessidade, de tanta carência, não é? É preciso estendermos a nossa mão, não apenas em abençoar com algo, mas acompanhado a isso, ligado a isso, associado a isso, uma palavra de vida, de ânimo, de salvação, glória a Deus, e de mudança para aquela pessoa. Outra é a dúvida e a incredulidade. É inadmissível, meus irmãos, alguém chegar diante de Deus orando, faz oração tão bonita, e quando termina, basta chegar um outro irmão, né, que tenha pelo menos na avaliação dele, ou na avaliação dela, um nível de santidade a mais, ou uma ordenação ministerial, e você termina e pede oração para aquele mesmo problema que você acabou de orar, né? A última confissão anula a primeira. Não sou eu que devo orar e depois a minha dúvida, a minha incredulidade, ao chamar outra pessoa, eu mesmo torne nula a minha oração. Por quê? Porque a dúvida, o medo, a incredulidade. Aleluia. Muito bem. Outro obstáculo à oração é apenas aquela disposição de ler a palavra sobre a oração, né? Eu li, mas não faz um estudo, não vivencia, não lê a palavra e vai lá para a prática experimentar. Eu disse aqui que cristianismo, o evangelho é exercício. Glória a Deus. Aleluia. A oração é a maior das santas vocações. Saber sobre oração não garante a resposta, mas o pôr a palavra em operação para receber a glória de Deus, aquilo que ele prometeu. Falta de entendimento da nossa posição em Cristo. Quantas vezes padecemos problemas, dificuldades, enfermidades? Estamos aí diante de doenças tão terríveis que se apresentam todos os dias. Surgem dentro do nosso seio familiar e a gente entra no desespero, num pavor, como se não conhecesse ninguém capaz, além da medicina que já disse que é incapaz para curar aquilo, porque não tem meios, não tem solução, não tem remédio, não tem o que fazer. É hora de parar e olhar para ver quem somos em Cristo. Há uma posição. Irmãos, nós somos parceiros de aliança com o Senhor. Na hora da guerra, na hora da luta, na hora da dificuldade,
Se você procura meios e recursos e saídas e não consegue, invoque a aliança. Reúna a sua família. Glória a Deus, leia a palavra, confesse a palavra, faça todos entenderem que são cabeças de aliança. Tragam os elementos da aliança para diante de vocês, a refeição da aliança, os termos da aliança, aleluia, o preço da aliança, sim, tudo isso, cada termo da aliança, traga diante do Senhor e faça isso com propriedade, porque você, aleluia, é alguém que Cristo lhe colocou numa posição. A Bíblia nos diz que nós somos feitos filhos de Deus e que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Depois, uma confissão errada pode ser um obstáculo à nossa oração. O cristianismo é uma grande confissão. Confissão é o reconhecimento verbal do Deus que fez por nós em Cristo Jesus. Toda a nossa confissão nos lábios deve refletir a palavra de Deus. As confissões em desarmonia com ela estão na origem de muitas orações não respondidas. Por isso que o salmista diz lá no Salmo 42, versículo 1 e 2. Enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus nos meus narizes, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Tudo o que eu devo fazer e viver é falar em linha com a palavra de Deus. E por último, obstáculo à oração respondida é você depender da fé do outro. Irmãos, quando aceitamos a Jesus, Efésios capítulo 2, versículo 8, nos diz, pela graça somos salvos, por meio da fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus. Quando aceitamos a Jesus, somos nascidos de novo. Nós recebemos uma medida de fé. Glória a Deus, e ela crescerá à proporção, à medida em que nós nos envolvermos com Deus, com sua palavra e na experiência com o próprio Deus. Aleluia, essa fé veio quando nós realmente fomos regenerados em Cristo e recebemos a natureza de Deus. Assim como desenvolvemos nossas capacidades físicas e mentais pelo exercício, também precisamos desenvolver nossa fé pelo alimento da palavra de Deus. Quero concluir esta palavra do Senhor, dizendo a vocês uma palavra sempre da nossa apóstola Valnice, aleluia. Ela diz: a oração eficaz é aquela feita em linha com a palavra de Deus, pois quem ora a palavra, ora a resposta. Glória a Deus. Encerramos aqui nosso entendimento nesta hora, com as mesmas palavras, as palavras da nossa liderança, que diz: cada propósito divino, cada promessa para materializar-se na terra tem que ser primeiro gerado no reino espiritual pelas orações dos santos que amam a Deus, movidos pelo Espírito Santo e respaldados pela sua palavra. Amém e amém. Encerrando este culto a Deus, esta ministração aqui, eu quero agradecer a Deus e louvar ao Senhor pelos nossos irmãos da Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, que tem nos trazido a satisfação e a alegria de estarmos na brecha, na torre de oração. Todos os dias eu estou observando no grupo, que maravilha, glória a Deus, o nosso culto matutino também, e agora com a criação da oração da hora nona. Tivemos uma experiência tremenda esta semana. Um cidadão foi internado noutro estado, mas sua filha pede as orações aqui a nós. Na hora eu mando para o grupo ora, grava uma oração, mandei para ela passa para o pai, para o seu papai. Glória a Deus. A tomografia deu que 70% dos seus pulmões estavam comprometidos. Uma luta para conseguir uma vaga em qualquer lugar no estado, porque não tinha encanto algum, Isso à tardinha, quando foi à noite, outra médica percebeu que aquele cidadão de 72 anos, com comorbidades, e vendo a sua tomografia naquela situação e percebendo a diferença, a melhora dele, decidiu pedir um outro exame. E quando fez o exame, seus pulmões estavam muito bons.
Aleluia. E quando foi no outro dia, ela me responde que os médicos deram alta. Aleluia. Por quê? Porque a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Eu louvo a Deus pela vida desta igreja. Glória a Deus. E assim, toda a igreja que ora é a igreja que vive em linha à vontade de Deus. E ao meditar nisto essa semana, me veio ao Espírito muito forte. Todas as pendências que nós temos com relação à nossa construção, à legalização de um terreno e tantas coisas, documentações que as entidades públicas poderiam liberar tão facilmente, e alguma coisa impede. Quando a igreja começou a orar, eu recebo ontem da minha filha Kilze, dizendo: painho, o terreno que estava bloqueado por uma questão de dívida do vendedor, então o juiz já liberou. Glória a Deus. E nós vamos agora transferir, para o patrimônio da igreja. Onde você estiver, meu irmão, glorifique a Deus, que isso é resultado das orações. Aleluia. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado por este dia que a Tua palavra encontra espaço nos nossos corações. Como é bom nos deleitarmos na Tua presença. Grande és Tu. Doce Espírito, venha nos ensinar o caminho. Venha nos ensinar a cada dia como crescermos nessa intimidade, nessa comunhão com o Senhor. Aleluia. E trabalhar o nosso coração, a conquista da nossa vontade, para que possamos expurgar, expulsar de nós, afastar para longe das nossas vidas todos estes obstáculos à oração. Porque o Senhor está, aleluia, pronto e inclinado para nos ouvir e responder às orações, aquelas que estão em linha com a sua vontade e a sua palavra. Obrigado por esta celebração, obrigado por todos os irmãos que agora estão a ouvir esta palavra e aqueles que a ouvirão depois. Que esta palavra, qual semente, penetre nos corações e germine para a glória de Deus. Amém e amém. Muito obrigado por sua tolerância, Glória a Deus. Eu não vou dizer aqui de seu tempo gasto, mas é um verdadeiro investimento quando chegamos diante de Deus, celebrando ao Senhor, trazendo a palavra de Deus, oração genuína, louvor genuíno, adoração genuína, aleluia, ações de graça genuínas, palavra genuína, respaldada, aleluia, na vontade de Deus. E agora queremos abençoá-lo, dizendo a você que no próximo domingo estaremos, aleluia, nesse mesmo canal e horário, aleluia, celebrando juntos a Yahvé, o Deus triuno. Glória a Deus. Vamos à bênção apostólica, a bênção sacerdotal, aleluia. Que Yahvé te abençoe e te guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom, 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 qualidade de vida, vida de Deus, bênçãos na família, bem-estar, prosperidade, alegria de ser do Senhor. Deus abençoe a todos. Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti, levante seu rosto e te dê paz. Abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti, levante seu
a face sobre ti, levante seu rosto e te dê paz. Oh, oh, oh. Amém, amém, favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Tua presença e seja ente, cerque flores, ao entrares, ao saíres, teleporte, pelo dia, pela noite, enquanto ainda, enquanto vinda, a chorares, a sorrires, teleporte, 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 teleporte,